Eu já discuti aqui com vocês que está havendo, nitidamente, tirando os bolsões de exceção, que daí isso não conta, porque nós temos que analisar o macro. Nós já discutimos aqui que há uma generalizada queda nas relações sexuais entre pessoas hétero. Eu disse que a tendência é de diminuição até próximo de zero e não vai demorar muito. Não levará muito tempo. Pelo menos nos países mais intoxicados de feminismo. De repente, nos países que ainda não estão muito intoxicados de feminismo, isso se prolongue por um tempo maior. Mas não é o caso da maioria dos países do mundo. Então, há um apagão, principalmente da geração Z, já documentado, que eu já trouxe aqui em vídeo, que a geração Z é a geração que menos faz sexo em toda a história. Só que o seguinte, as outras gerações também estão fazendo menos sexo. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo tem um fator principal que vocês já estão adivinhando, mais ou menos adivinhando o que é. Existem fatores paralelos, lógico, mas existe um fator principal que se chama empoderamento tóxico feminista. O empoderamento tóxico feminista ele afetou quase todas as mulheres e afetou uma parte dos homens. E juntamente com a geração Z, que se criou imersa na tecnologia, aí se juntou um combo nessa geração de mulheres. Se juntou intoxicação feminista com que fez com que elas elevassem a sua hipergamia, porque o empoderamento diz o seguinte: vocês são o máximo, vocês merecem tudo, vocês são especiais. É uma propaganda assim, ó, maciça, diária, inculcando que as mulheres são especiais, quando não são. São mulheres comuns, mas elas se sentem especiais. E isso entra na cabeça delas. E aí me vem o surgimento das redes sociais. Aí completou, derreteu o cérebro das mulheres mais novas. Porque aí vem as comparações. O homem que antigamente satisfazia, agora não satisfaz mais. Porque ela conseguiu ver um cara, nem que seja virtualmente, muito mais destacado. Só que esses caras super destacados, eles são uma minoria. Então, quer dizer, a maioria das mulheres não vai conseguir ficar com esses caras aí. Só que a hipergamia das mulheres, essa vontade de querer ficar com homens super destacados, ela veio e ela não volta mais atrás. A hipergamia das mulheres subiu e não baixa. A mulher não consegue, nem que ela queira, ela não consegue baixar. A menos que ela seja forçada a isso. Mas aí é por outros interesses. Aí é por interesses externos, que tem relação com o vídeo que eu fiz sobre
os relacionamentos de longo prazo. Tem a ver com isso aí. Quando a mulher vê que vai se dar mal na vida financeira, aí ela se obriga a baixar a hipergamia. Mas aí é um negócio forçado, não é espontâneo. Ela se obrigou a ficar com o cara para sobreviver. Mas não é espontâneo. E ao contrário dos homens, que os homens podem ver uma mulher bonita e agora, por exemplo, e depois marcar de sair com uma mulher mediana. O homem não tem esse problema. Mas para as mulheres tem. E são as mulheres que dizem o sim. Então os homens ficam à mercê do sim das mulheres. Eu espero, para o bem dos homens, que as mulheres continuem dizendo não. Né? Eu estou analisando esse caso aqui. Mas, para mim, o meu objetivo, eu espero que as mulheres continuem dizendo não. Porque aí, vocês sabem, evita-se casamento, filhos, divórcio, divisão de bens, alienação parental, Lei Maria da Penha, medidas protetivas, que mais? Tem mais coisa aí. Evite-se tudo isso. Então, eu não estou aqui buscando solução. Eu estou apenas analisando o motivo real do apagão sexual. Que o cara aqui que gosta de refutar todo mundo, no canal Olá Ciência, ele não vai falar. Não vai falar por causa que ele não quer perder inscritos. E também talvez ele não tenha ciência do que o feminismo é, do que o feminismo foi capaz de fazer. Então eu estou aqui para explicar coisas que ele não fala. Ele fez um vídeo aqui que me chamou a atenção, porque ele colocou no título assim, ó, por que as pessoas não querem mais fazer sexo? Esse título aqui leva a engano, porque pessoas, quem é leigo no assunto, vai entender que são homens e mulheres. Mas quem não está querendo fazer mais sexo, em sua maioria absoluta, são as mulheres. Porque não há mais homens que as satisfaçam. Então, nós temos que explicar isso. Os homens, por mais que sejam da geração Z, afetados pela internet, eles ainda procuram interação sexual. Porém, eles não encontram, porque as mulheres rejeitam-os. Então, vamos ver aqui o que o seu Olá Ciência tem a falar aqui sobre o apagão sexual que atinge não só a geração Z, mas as outras gerações também. 1, 2, 3. O que será então que está por trás desse apagão sexual? Essa queda sexual em todas as gerações, especialmente nos mais novos, não tem uma causa única. É bem complexo e para melhorar o entendimento, eu vou dividir aqui as causas em dois grandes grupos, comportamental e de saúde. Quando a gente pensa em comportamento, a primeira coisa que vem à cabeça é a diminuição das interações sociais. Dados dos Estados Unidos mostram que jovens de 15 a 25 anos passavam 1 hora por dia socializando ali de forma presencial em 2003. Em 2024, foram só 35 minutos em média. Apesar de todos nós, de todas as idades, estarmos nos encontrando menos,
Os jovens estão interagindo tanto quanto as pessoas de 50 anos ou mais. E isso é muito sério. São festas, barzinhos e rodinhas de amigos que não estão acontecendo por alguma razão. E no fim das contas, isso importa, porque o desejo de fazer sexo começa com vínculo, com proximidade física. Apesar de não sabermos exatamente por que esse isolamento está acontecendo, a hipótese mais aceita são as redes sociais. Pausa. Aí ele começa a colocar aqui uma das causas, as redes sociais. Mas não é a causa principal. A causa principal ele não vai falar no vídeo. Eu é que vou falar aqui. Já falei. O empoderamento tóxico feminino. Então, se não está havendo interação, se diminuiu a interação real entre os jovens nos últimos anos, é devido às mulheres, porque as mulheres estão imersas totalmente na internet. Elas têm duas vidas, elas têm a vida real e a vida virtual. Em todos os lugares que você vá, elas estão no celular. Então, foram as mulheres que diminuíram a interação real. Elas simplesmente não querem mais interação. Com a maioria absoluta dos homens, a não ser que apareça o Senhor perfeito. Aí elas querem interação sexual. Senão, nada feito. Então, nós temos que ir explicando. Eu vou falando coisas que o Olá Ciência não tem coragem de falar. Ou nem sabe. Então, ele começa aqui explicando que seria as redes sociais. Vamos continuar ouvindo ele. Estudos mostram que mais tempo de tela está associado a uma maior solidão de jovens. E sem dúvidas, uma preocupação é de que o celular roube a chance dos jovens desenvolverem inteligência emocional e social. Como que esse jovem vai conseguir se relacionar, conquistar um parceiro e fazer sexo? Galera, eu fui ter o meu primeiro smartphone na faculdade, só para usar o GPS, ligações e olhe lá. O que vai acontecer com as relações das pessoas que já nascem com isso na mão? Você pode até argumentar que as pessoas continuam interagindo e se conhecendo, mas agora online, pelos aplicativos de namoro. É verdade, mas tem uma armadilha aí. Se as mulheres não estão dando oportunidade dos homens interagirem com elas, as interações vão diminuir. Então, a rede social é uma causa extra que veio fomentar, digamos que ela veio dar um aditivo na intoxicação feminista. Isso aí. Aditivou a intoxicação feminista e a hipergamia feminista. O narcisismo, o egocentrismo, a raiva, o ranço das mulheres. Vamos lá. O que a ciência também mostra é que quanto mais tempo uma pessoa passa escolhendo perfis lá na rede, mais crítica ela fica com as pessoas reais, rejeitando mais parceiros. Rejeitando sem ao menos dar uma oportunidade de conhecer cara a cara. Tá, e o que ele não explica é o seguinte: quem é que faz isso em sua maioria absoluta? São as mulheres. As mulheres estão nos aplicativos para quê? Ninguém sabe. Os caras me perguntam para mim, eu digo, eu não sei. É loucura. Eu só digo assim, é loucura. Elas estão insanas. Os caras me mostram, primeiro, as exigências que elas fazem, né? Completamente descabidas. Aí, não rola interação nenhuma. Os caras puxam um assunto com elas, elas não respondem. Ou se responde uma vez, já bloqueiam o cara. Então, já que seu Olá Ciência não fala, eu falo. Quem bloqueia, quem não interage nas redes sociais, nos aplicativos de namoro, são as mulheres. E não os homens. Vamos continuar aqui.
Já passou por isso aí. Além dos aplicativos de namoro, o celular tornou a pornografia mais acessível. E isso, claro, afeta o sexo. Um estudo viu que quanto mais frequente é o consumo de pornografia, menor é a satisfação sexual com parceiros. Existe a hipótese de que o consumo excessivo cria um padrão de excitação que o sexo real não consegue replicar. Daí fazer sexo de verdade fica menos atrativo. Um outro aspecto fazer sexo de verdade fica menos atrativo. Eu não consigo conceber que o homem que esteja fazendo sexo com regularidade vá se viciar em pornografia. Não faz sentido isso. É um paradoxo. Como é que ele está tendo a interação sexual a contento, e aí ele vai se viciar em pornografia? Não faz sentido isso. O que acontece é aquilo que eu já rebati uma vez. Os homens procuram a pornografia porque eles não estão tendo condições de manter uma relação real. E aí eles vão para a pornografia. Não é a pornografia que está fazendo com que eles tenham menos sexo. É o contrário. Eles estão tendo menos sexo porque as mulheres estão rejeitando-os, e aí eles se enveredam para a pornografia. Mas como é que pode? E o cara é metido a querer rebater os outros. Só que tem outro detalhe. As mulheres também estão consumindo pornografia. E aí, qual a explicação? Nós temos uma explicação. Culpa delas mesmas. Porque, como elas estão hipergâmicas e nenhum homem serve para elas se satisfazerem sexualmente, elas apelam para a pornografia, para o fetiche. Porque o homem, na vida real, elas não querem, nenhum serve. Os homens que não servem para elas pegaram asco, ranço. Elas nem olham na cara. Aí elas recorrem à pornografia. Então vejam, as mulheres recorrem à pornografia porque não querem os homens. Os homens recorrem à pornografia porque são rejeitados pela maioria das mulheres, por quase todas as mulheres, porque elas estão hipergâmicas demais. Então, assim, ó, não é os pitbull dizendo, não, você não tem competência de arrumar uma mulher. Não é competência, seu idiota. A mulher não quer, você vai fazer o quê? Vai forçar? Vamos continuar ouvindo aqui. O Olá Ciência. Comportamental que explica por que estamos fazendo menos sexo tem a ver com quem mora com a gente. Em vários países, inclusive no Brasil, os jovens estão ficando mais... Tá, ele vai dar outra argumentação aqui. Cria um padrão de excitação que o sexo real não consegue replicar. Daí fazer sexo de verdade fica menos atrativo. Um outro aspecto comportamental que explica por que estamos fazendo menos sexo tem a ver com quem mora com a gente. Em vários países, inclusive no Brasil, os jovens estão ficando mais tempo com os pais, até mais tarde. Por aqui, o número de adultos de 25 a 34 anos morando com os pais cresceu 137% entre 2012 e 2022. Menos privacidade, menos sexo. Agora, Não. Isso aí, a influência disso aí é pífia. Os pais hoje em dia deixam os filhos fazerem o que querem dentro de casa. Deixam ir para o quarto, transar no quarto. Não é, se fosse 50, 70 anos atrás, aí tudo bem. Seria inadmissível trazer alguém para dentro de casa, né? Nem ousavam fazer isso. Mas agora não é convincente essa explicação de que
os filhos estão ficando mais tempo na casa dos pais e aí perdem a privacidade. Não, os pais não atacam mais nada hoje em dia. Não seguram mais nada. Essa é a verdade. Principalmente o homem. O homem foi achincalhado. Foi retirado todo o poder do homem dentro da família. A mulher ainda manda. Só que a mulher, vocês sabem, a mulher colabora com isso. Ela incentiva isso. Ela incentiva a sua filha a trazer o namorado para dentro de casa. É o pai que dá contra. Só que hoje em dia o homem não pode falar mais nada. Né? Vamos lá. Outro fator comportamental que pode explicar por que nós estamos fazendo menos sexo me deixou chocado: a queda no consumo de álcool. Infelizmente, o que os estudos já mostravam há anos é que quem bebia com mais frequência tinha maiores chances de fazer sexo. Afinal, o álcool deixa a pessoa mais desinibida, as pessoas bebem em grupos, em ambientes em que vão justamente para encontrar alguém. E como as gerações novas estão bebendo cada vez menos, pode ser que elas estejam fazendo menos sexo por isso também. É triste, mas é uma hipótese a ser considerada. E tudo isso... Tá, tudo bem. O seguinte, vai haver menor consumo de álcool porque as mulheres, elas não gastam em bebida, elas esperam que alguém pague as bebidas para elas, e os homens estão deixando de gastar com as mulheres. Mas tem outro fator mais perigoso. Você interagir sexualmente com uma mulher depois que ela bebeu pode dar um abacaxi desgraçado. Ela pode dizer que perdeu a consciência, mesmo que ela tenha tomado um cálice de bebida. Ela diz que perdeu a consciência e aí foi abusada. Provavelmente para dar uma desculpa para a família, ou para o namorado que ela traiu, ou para, sei lá, para ela se escapar da pilantragem que ela fez, ela inventa isso aí. O cara me deu uma bebida, eu tomei e perdi a consciência, ele abusou de mim. E olha, e cola. O cara tem que fazer de tudo para se escapar dessa. Só que o seu olá ciência, ele desconhece as denúncias falsas das mulheres, né? Pelo jeito. Então, esse é um dos maiores riscos. Não é aconselhável um homem interagir com uma mulher que bebeu. Nós chegamos ao ponto de ter que gravar em áudio, vídeo, para poder ter provas depois. Se você ficar só com a palavra da mulher, aí ela te ganha. A palavra dela tem peso de prova. Vamos lá. É só o comportamento da nossa sociedade mudando e nos fazendo transar menos. Você já tinha pensado em algum deles? O outro lado da moeda agora é o da saúde. Estresse, ansiedade, depressão, privação de sono, preocupação financeira, obesidade, burnout. Tudo isso pode reduzir o desejo sexual. Agora olha essa lista aí com atenção. É exatamente a descrição da vida de boa parte dos jovens de 20 e poucos anos. Ou melhor, a vida de todos nós. Antes de pensar em testosterona baixa, o que tem sido uma tendência de médicos picaretas só para te vender tratamento hormonal, temos que pensar que a nossa vida realmente não está fácil. Libido baixa e falta de sexo podem ser sim resultado de uma queda dos hormônios sexuais, mas a verdade é que menos de 5% das pessoas sofrem com isso, como eu expliquei nesse vídeo aqui. Ou seja, além da nossa rotina, estamos transando menos porque nossa saúde não está legal. E isso não é exclusividade da geração Z. Mas como mudar esse cenário? O que fazer para transar mais em pleno século XXI? Essa é uma pergunta difícil, afinal vimos que não existe uma causa única que explique toda a falta de sexo. Mas antes de sair buscando soluções,
a primeira pergunta a se fazer é: você está sofrendo com isso? A única certeza que a ciência tem hoje é de que não existe obrigação de transar X vezes por semana para ter uma vida saudável. Se você está fazendo menos sexo por uma escolha sua e isso não te gera sofrimento, tudo bem. Agora, se você está buscando sexo e não consegue, se pergunte, por quê? Eu falo bastante sobre você fazer um automonitoramento da sua vida, entender tanto o aspecto mental e social além do físico. Se você estiver estressado demais, com a sensação de isolamento ou com qualquer outro problema de saúde mental, é esperado que você tenha dificuldade de criar vínculos íntimos e que faça menos sexo por isso. Mas é importante procurar um psiquiatra ou psicólogo, porque a sua saúde sexual, ela influencia muito na sua saúde mental. Uma saúde sexual positiva diminui o risco de depressão, ansiedade e melhora a qualidade de vida como um todo. E existem boas evidências de que terapia cognitivo-comportamental e até meditação melhoram o desejo sexual. Caso o problema não seja mental, vale você conversar com seu parceiro sem tabu. Conversa sempre resolve, galera. Vale você também procurar grupos de pessoas que tenham os mesmos interesses e sair mais de casa para aumentar as chances de você encontrar parceiros amorosos. E no fim das contas, se não for nada disso, faça uma consulta com um médico. Se você toma antidepressivos, anticoncepcionais ou remédios para pressão alta, saiba que eles podem reduzir a libido. Então é bom conversar com um médico sobre alternativas. Mas coloca na cabeça que o que as evidências mostram é que as soluções mais eficazes quase nunca são hormonais. Não é testosterona baixa, pelo menos não como primeira coisa a se pensar. Reveja a sua rotina primeiro. Exercício físico regular, sono de qualidade, alimentação balanceada, tudo isso contribui mais para o desejo sexual do que você imagina. E no fundo, a libido é um resultado de uma mente e corpo saudáveis. E quanto mais sexo você faz, mais natural fica transar, tá? Me conta aqui nos comentários. Os últimos minutos eu deixei correr porque ele fala praticamente de uma coisa: da libido, da perda da libido. E ele erra. Ele erra e eu vou explicar por quê. Mesmo que os homens, que são os rejeitados, mesmo que os homens resolvessem o problema da libido, do que adiantaria se ele não consegue uma parceira? O seu Olá Ciência, eu deixei ele falar e ele não respondeu a esse questionamento. Eu queria perguntar para ele. Tá, ok. Foi resolvido o problema da libido. Diminuiu o seu estresse, o burnout, os remédios, blá, blá, blá. Fez terapia cognitiva. Aí a libido, puf, explodiu. Tá, mas e aí? O homem vai sair na rua, não encontra ninguém, não encontra nenhuma mulher que queira sair com ele. Tá com a libido explodindo, mas não encontra uma mulher. Então, seu Olá Ciência, você não deu, você detectou uma causa da falta de libido, mas você não respondeu como satisfazer essa libido uma vez readquirida, essa libido perdida. Nesse caso, uma libido perdida só seria vantagem para a mulher, porque a mulher tem mais chances de transar se ela quiser. Então, por exemplo, se ela está se sentindo com falta de libido, ela pode melhorar os aspectos psicológicos, de estresse, trabalho, hormônios, fazer terapia. Aí sim, aí a libido dela aumenta, ela tem mais chance de ter uma relação sexual. Agora, para o homem, pouco vai adiantar. Se ele está com a libido alta, mas ele não encontra parceira. Então, o seu Olá Ciência, eu deixei ele falar aqui, porque praticamente os últimos minutos ele falou sobre isso. Problema da libido. Tá, mas... E o pessoal que está com libido, está subindo pelas paredes e não encontra uma parceira, o que você diz para ele?
culpa, novamente, da intoxicação feminista. É culpa do feminismo. O feminismo acarretou tudo isso que está acontecendo. Eu não estou aqui para salvar a situação. Eu estou aqui para mostrar a realidade. Eu quero mais é que as mulheres continuem rejeitando os homens, porque aí nós vamos separar de vez as coisas e talvez essa ensandecida saga contra o homem deu uma segurada. Porque senão, até mesmo os homens que estão nas cavernas, o sistema vai buscar. Então, para mim, se não tiver interação sexual, melhor. O meu objetivo é melhor. Porque serão menos homens trucidados no sistema. Mas eu analiso. A realidade do apagão sexual é intoxicação feminista que aumentou a hipergamia das mulheres com o combo das redes sociais. Pronto. Aí está a explicação. A libido pode-se consertar a libido do homem, mas o homem é rejeitado em sua maioria. Portanto, não adiantará ele estar com a libido em dia. Ele vai ter que recorrer aí a outros métodos. Está aí, meus caros, a análise. O pessoal não vai falar a verdade. Então, alguém tem que falar a verdade. Por isso que o sistema não gosta. Até mais, meus caros.